A paz do Senhor a todos, aqui é o tio Rogério. Se você ainda não me conhece, sou pastor da Primeira Igreja da Criança em Campinas, atuo há mais de 20 anos no Ministério Infantil e nós somos responsáveis pelo Centro de Treinamento Barak. Nós queremos compartilhar com você mais conhecimento nesse nosso curso. Você está no nosso curso gratuito, O Poder do Sermão Infantil. Na aula de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a importância do sermão infantil dentro da igreja. Então, saber como é importante ter sermão voltado a crianças dentro da igreja local. Lembrando sempre, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, deixa no final dessa aula se gostou ou não gostou. Tudo isso é muito importante para tornar nosso canal mais relevante. Como vai acontecer nosso curso? Nosso curso vai ter 4 videoaulas. Você vai assistir a primeira videoaula, que é essa. No final da videoaula nós vamos falar uma senha e amanhã você vai enviar essa senha para nós e nós vamos te enviar o e-book completo do curso. Então, assistiu a primeira aula, enviou a senha, nós vamos te enviar o e-book completo do curso. Depois nós vamos ter o cronograma da aula 2, 3 e 4, então o curso tem 4 videoaulas. Você vai assistir a aula 2, 3 e 4, anotar a sua senha e nos enviar, e nós vamos te enviar o certificado para você. Então, lembrando, esse curso tem uma apostila gratuita e o certificado gratuito de conclusão desse curso. Então, isso é importante. Pastor, qual é a razão de um curso para falar da importância do sermão infantil? Nós atuamos há mais de 20 anos pregando na área infantil, pregando em congressos de crianças, e nós começamos a notar que dentro da igreja local não se tem compreensão da importância do sermão para crianças. Muitas pessoas pensam, vai contar uma historinha para criança, vai ser só contada uma historinha para preencher tempo. E muitas vezes quem está no Ministério Infantil também tem essa visão, que o sermão infantil é apenas uma historinha contada para preencher o tempo. Então é muito importante nessa aula você entender o que é um sermão, qual é a importância de um sermão infantil e como preparar esse sermão de uma forma de atingir o objetivo de edificação das crianças. Então isso é muito importante. Então nós vamos conversar muito sobre isso, o que é um sermão infantil, é o primeiro ponto que queremos falar. Pastor, o que é um sermão? Muitas pessoas dentro da igreja não entendem o que é o sermão. O sermão ele é uma mensagem preparada com o objetivo de transmitir a palavra de Deus. Então, o sermão no culto adulto ou no culto infantil, ele é uma mensagem preparada com o objetivo de transmitir a palavra de Deus àqueles que estão ouvindo. Então, a importância do sermão não é só a sua ministração, mas a compreensão daqueles que estão ouvindo. Então, o que é um sermão? Uma mensagem preparada com o objetivo de transmitir um ensinamento bíblico à igreja local durante o culto. Então, isso é um sermão. Pastor, o que é um sermão para criança? Um sermão para a criança é uma mensagem preparada. Então, lembrando que o sermão sempre vai ser uma mensagem preparada. Então, não tem como fazer um sermão infantil sem dedicar tempo para a sua preparação. Então, é importante isso, que aquele que vai ministrar, ele vai ter uma mensagem preparada, com uma linguagem adequada para a criança. Então ele vai preparar a sua mensagem, vai buscar uma linguagem de forma que a criança venha compreender, para que a criança adquira o conhecimento da palavra de Deus. Então, o sermão infantil é uma mensagem preparada, numa linguagem adequada, de forma que a criança venha aprender a palavra de Deus. Então, quando eu vou fazer um sermão para a criança, eu devo buscar, primeiro, ter um objetivo, qual é o ensinamento que eu vou transmitir através desse sermão. Segunda coisa, eu devo preparar esse sermão, então trazer todos os recursos necessários para que a criança compreenda aquilo que vai ser ministrado. Terceiro ponto, ele deve ter uma linguagem de fácil compreensão à criança. Então eu devo, quando eu vou ensinar, quando eu vou ministrar, quando eu vou pregar, parar e meditar. Qual é o público que eu vou atender?
Cada público, cada faixa etária tem uma maneira eficaz de se comunicar de formas diferentes, então eu devo ter essa visão. Então o sermão infantil, ele é uma mensagem preparada numa linguagem adequada para a criança com o objetivo de ensinar a palavra de Deus. Isso é um sermão infantil. Então isso é importante. O que deve conter um sermão infantil? Pastor, eu vou pregar para as crianças, o que o meu sermão deve conter? Primeiro, um tema, um objetivo, aquilo que eu vou ensinar. Quando eu falo do tema, é aquilo que eu vou ensinar através da minha ministração. Então é muito importante que você, meu irmão, que você, minha irmã, que vai pregar para a criança, tenha muito claro na tua mente o tema, o que é que eu vou transmitir para as crianças, qual vai ser a mensagem transmitida através do meu sermão. Por quê, pastor? Porque muitas pessoas, eles não têm em mente o tema e acabam se perdendo no meio do seu sermão para as crianças. É aquela coisa, fala muito e não diz nada. Então falou bastante, mas não disse nada. Então eu devo ter em mente sempre aquilo que eu vou ensinar, eu devo trabalhar esse tema, eu devo adequar os recursos em harmonia com o tema para que seja bem fixada a mensagem que eu pretendo transmitir às minhas crianças, aquilo que Deus colocou no meu coração e eu quero transmitir à criança. Então um sermão infantil, ele precisa ter um tema. Outra coisa, precisa trazer recursos pedagógicos. Então, diferente do sermão de adulto, que você pega uma Bíblia e faz um esboço apenas, o sermão infantil, ele deve ter recursos pedagógicos. Então, o que eu vou usar? Se eu vou usar visual, se eu vou usar dinâmica, se eu vou usar quebra-gelo, eu devo trazer recursos pedagógicos. Para quê, pastor? Só para deixar o sermão mais bonito? Não, os recursos pedagógicos vão ajudar na fixação da mensagem, vão trazer a atenção da criança para aquilo que você está ensinando. O recurso pedagógico é muito importante dentro do sermão infantil. Então, vou buscar trazer recursos pedagógicos. Outra coisa importante, trazer dentro do sermão infantil atividades de interação. Diferente de um sermão adulto, que é um monólogo, alguém fala e a pessoa apenas ouve. Dentro do sermão infantil deve ter duas coisas importantes: interatividade. Então o sermão deve trazer coisas para interagir com as crianças e deve ter também oportunidade de realmente envolver a criança através de participação. Então, dentro de um sermão infantil, eu vou ter a interatividade através de perguntas e respostas, dar liberdade à criança falar e promover momentos de interação com essa criança. Então, isso é muito importante para a aprendizagem dessa criança. Então, primeira coisa que eu preciso aprender que é importante, o sermão infantil é uma mensagem preparada de forma compreensiva às crianças com o objetivo de ensinar a palavra de Deus. Um sermão infantil deve ter tema, deve ter recursos pedagógicos, deve ter momentos de interação para que ele seja realmente eficaz para o ensino bíblico das crianças. Outra coisa importante, objetivo. Qual é o objetivo de um sermão infantil? Por que eu preciso preparar um sermão para ser ministrado para as crianças? Primeiro, o objetivo do sermão infantil vai ser sempre transmitir o conhecimento bíblico. Então, trazer para as nossas crianças o que a palavra de Deus nos ensina. Então, é muito importante, quando eu vou preparar um sermão infantil, o primeiro objetivo que eu devo ter em mente: transmitir conhecimento bíblico. O que eu quero que as minhas crianças aprendam através dessa ministração, através desse sermão. Segundo objetivo do sermão: ajudar na compreensão das verdades bíblicas. Então, muitas vezes, até para nós adultos, algumas verdades bíblicas, alguns trechos bíblicos, alguns ensinamentos, parece um pouco difícil de compreender. Então, o sermão infantil, ele vai ajudar a criança na compreensão da verdade bíblica. Por quê? Vai ser transmitido na linguagem dela, com recursos que vão auxiliar essa compreensão. Então, é importante o sermão infantil ter como objetivo auxiliar a compreensão da criança as verdades bíblicas.
Outro objetivo do sermão infantil: ajudar na fixação daquilo que está sendo ensinado. Então é muito importante que a criança ela se envolva, ela ouça a mensagem e o mais importante, que ela leve essa mensagem para a vida. Então que ela fixe no coração e na mente aquilo que foi ensinado. Então isso é muito importante. Muitas pessoas na vida adulta falam de coisas que aprenderam na sua infância. Então o sermão infantil ele vai fazer isso, ele vai ajudar na fixação daquilo que foi ensinado. Outra coisa, vai incentivar a prática da palavra de Deus. Então é importante no sermão infantil incentivarmos a criança não só ouvir aquilo que está sendo ensinado, mas trazer para a sua vida a prática daquilo que está sendo ensinado. Então o sermão infantil ele é muito importante, ele traz como objetivo, primeiro, transmitir o conhecimento bíblico. Segundo, ajudar a criança na compreensão desse conhecimento. Terceiro, fixar esse conhecimento na mente e no seu coração. E por fim, praticar tudo aquilo que foi ensinado através da ministração. Então esses são os objetivos de um sermão para a criança. Pastor, qual os benefícios de gastar tempo, de investir tempo, de preparar um sermão voltado às crianças? Quais são os benefícios de eu fazer isso? Primeiro benefício: auxiliar a criança a compreender as verdades bíblicas que são eternas e levar a criança ao conhecimento de Deus. Então é muito importante um sermão bem preparado, um sermão infantil. Ele vai primeiro abrir a mente da criança para a compreensão da palavra de Deus. Segundo, ele vai conduzir a criança a um encontro real e verdadeiro com Deus. É muito importante nós entendermos que as crianças precisam dentro da igreja ter um encontro real e verdadeiro com Deus. Não basta apenas ouvir um sermão, se emocionar, mas realmente reconhecer Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, colocar no coração a ser fiel a Deus e fazer a sua vontade durante a sua vida. Então isso é importante. Então um sermão ele vai ajudar a criança a compreender a verdade bíblica e levar a criança a um encontro real e verdadeiro com Deus. Segundo benefício, ele vai promover crescimento espiritual. Assim como a criança precisa crescer intelectualmente, indo para a escola, aprendendo as coisas da vida, dentro da vida espiritual a criança precisa de crescimento espiritual. O que é o crescimento espiritual? Primeiro, reconhecer Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Segundo, trazer para dentro da sua vida a prática da palavra de Deus. Terceiro, trazer os hábitos de vida cristã, como oração, como leitura da Bíblia Sagrada, como estar na casa do Senhor e frequentar os cultos. Tudo isso é muito importante para o crescimento espiritual. Então o sermão ele vai trazer para a criança o crescimento espiritual. Outra coisa importante, vai tornar o tempo do culto produtivo. Então a criança vai para a igreja, vai ouvir uma mensagem, vai ser impactada pela palavra de Deus e vai ter transformação de vida. Isso é um culto infantil frutífero. Infelizmente, muitas pessoas estão se tornando frequentadores de igreja. Vão com tempo de recreação, vão passar um tempo dentro da igreja, mas não trazem transformação para a sua vida. Então vai tornar o tempo do culto frutífero. E por fim, promover a prática dos valores cristãos. Infelizmente, dentro da religiosidade atual, as pessoas estão abandonando a prática dos valores cristãos. Então, um culto infantil com um sermão bem ministrado vai promover a prática dos valores cristãos. Realmente trazer para a vida da criança o exercício daquilo que aprendeu. Gostou dessa aula? Nós estamos no final desse curso abrindo a inscrição para o curso de especialização na arte de pregar para crianças. Se você tem vontade de se aperfeiçoar para pregar para criança, se aprofundar no assunto, nós vamos ter um curso de especialização, onde você vai aprender os diferentes tipos de sermão para criança, você vai aprender como preparar um sermão para criança, você vai aprender a identificar os diferentes públicos que você tem,
cativar a atenção da criança. Muitas pessoas reclamam como cativar a atenção da criança. Nós vamos dar essas estratégias para você de como cativar a atenção da criança e vamos também ensinar você a interpretar corretamente as escrituras. Se você tiver interesse no curso de especialização na pregação para a criança, entre em contato conosco, peça mais detalhes, nós vamos te passar todos os detalhes e no final desse curso nós vamos te oferecer essa oportunidade. Papel e caneta na mão agora, senha de número 1. Papel e caneta na mão, anote agora a senha de número 1 e só envie amanhã. Senha de número 1. Um sermão infantil bem preparado edifica a vida das crianças. Senha de número 1. Um sermão infantil bem preparado edifica a vida das crianças. Senha de número 1. Um sermão infantil bem preparado edifica a vida das crianças. Não perca, nós temos ainda a aula 2, 3 e 4. Gostou dessa aula? Deixa o teu comentário embaixo dizendo, olha, gostei muito dessa aula. Deixa o seu like se gostou ou não gostou. E não se esqueça, se inscreva no nosso canal. Centro de Treinamento Barak, abençoando vidas pelo conhecimento. Fique na paz do Senhor. Amém.